Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula do módulo 2, Fundamentos em OKR. E agora a gente vai conversar sobre sistema OKR, características e dicas. Se você não entendeu o que é sistema OKR, não tem problema. Se acalma, se ajeita na cadeira e vem comigo. Vamos lá! Começando no sistema OKR, eu gostaria que você visse essa imagem. OKR, como eu já disse para vocês algumas vezes, não pode ser tratado dentro de uma caixa. Dentro de uma prisãozinha ali em que você só faz objetivo e resultado-chave, ignora tudo que tem no resto da organização. Não é isso que é para acontecer. O OKR conversa com o resto da organização, conversa com outras coisas que também existem, tá bom? Então eu trago para você essa imagem dessa pirâmide, desse bolo de casamento, como você queira encarar, mas ela faz muito sentido por quê? A nossa organização ela começa com um propósito, a razão de existência, que é a nossa missão, como a gente já tratou lá no nosso módulo 1. Depois a gente tem a visão, que é onde eu quero chegar em um longo espaço de tempo, 1 a 3 anos, forçando um pouco a barra, a gente chega até 5, tá? Objetivos estratégicos é aquilo que vai me guiar até a minha visão, são os objetivos que vão me guiar até lá. E agora, chegando no OKR um pouco mais literal, nós temos os objetivos, que são os objetivos que nos guiarão em curto prazo, já que os objetivos estratégicos são de longo prazo. E por depois, os resultados-chave, que são maneiras da gente metrificar o atingimento desses objetivos, se eu estou chegando lá ou se eu não estou chegando lá. Então, são as metas a serem atingidas em curto prazo. E depois, as atividades, as ações, as iniciativas do dia a dia que vão fazer com que a gente consiga atingir esses resultados, que por consequência atingirão os objetivos, que por consequência atingirão os objetivos estratégicos e assim por diante. Acho que deu para entender como que funciona esse sistema. E agora eu vou dar um zoom com você, vem comigo, um zoom com você dentro ali daquelas duas camadinhas, objetivos e resultados-chave, tá? Vamos comigo. Dando um zoom ali, a gente observa essa imagem. O que ela significa? Que o OKR por si só, ele se relaciona com várias outras coisas dentro da organização. A gente chamou isso de sistema. Mas pegando aqueles dois tabletes, aquelas duas camadas, e a gente dá um zoom, tem um outro sistema, que é o sistema de funcionamento de um OKR dentro da organização. Existem OKRs da companhia, da organização como um todo, alto nível, e OKRs um pouco mais abaixo, das unidades de negócio, que aqui a gente colocou como BU, né, Business Unit, OKRs dos times e OKRs individuais. E dentro dessas áreas, dentro desses níveis, existe um relacionamento vertical, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, e existe também um relacionamento horizontal, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Há exceção ali do nível individual, né, em que não existe um relacionamento horizontal por não fazer nenhum sentido. Mas a depender da organização, esses demais relacionamentos, independentemente da direção que eles estejam, vão ser mais ou menos acentuados. Mas é fato que eles precisam existir, tá bom? Não quer dizer nessa imagem que por o OKR da organização estar lá em cima, ele vai ser cascateado para todo mundo. O OKR não é sobre isso, tá bom? O OKR não é sobre esse cascateamento direto, é sobre colaboração. Então, por isso que existe uma seta para cima, uma seta para baixo e setas para os lados, tá? E agora, pessoal, já vamos entrar falando sobre objetivos. E eu gostaria de dizer para você que as definições que eu estou trazendo, né, para objetivos e para resultados-chave, eu estou tirando desse livro de referência, para que a gente tenha uma base sólida para eu explicar em cima, tá bom? Um objetivo é uma declaração concisa, que delineia uma meta qualitativa, ampla, projetada para impulsionar a organização na direção desejada. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem ali, qualitativa. Segunda coisa, ampla. Na verdade, a primeira coisa seria a declaração concisa, mas vocês estão conseguindo me entender. É preciso que impulsione a organização, tá bom? Então, são algumas coisinhas que dá para a gente sacar. Só que dessa definição, vamos extrair algumas características. Vem comigo. Ele precisa ser qualitativo, como a gente já falou. Ele precisa ser inspiracional, inspirar as pessoas a levantarem da cama, tá bom? Ninguém levanta da cama, cara, para fazer ligação para cliente ou para fazer planilha. As pessoas levantam para construir uma empresa que os clientes amam. Olha como isso soa mais inspiracional do que você pegar o seu telefone e todo dia fazer ligação para o cliente que não te atende. Olha como isso soa mais inspiracional. É para motivar as pessoas, engajar elas no movimento que a organização quer fazer. E isso é de extrema importância, tá bom? Ele tem que ser ao mesmo tempo inspiracional, mas atingível. Você tem que colocar algo motivador, mas você não pode viajar
fazer uma viagem tamanha que você faça com que seja impossível. Ele precisa ser atingível, tá bom? Naquele período específico de tempo. Que é o que eu falo logo abaixo, possível em um período específico. Ele precisa ser controlável pelo time. E isso é muito importante porque, às vezes, na ânsia de colocar bons OKRs, os times acabam colocando coisas que não são da sua competência. Colocam coisas de departamentos laterais, né? Departamentos adjacentes, mas que não estão sob o seu controle e também não alinham isso com os outros departamentos. E aí não tem jeito. Vai chegar no final do ciclo, você vai ter um resultado ruim e você vai colocar a culpa no nosso querido framework, tá bom? Então não faça isso. Gerador de valor para o negócio. Ele precisa gerar valor para a empresa, tá bom? Então são coisas relevantes. Se fosse para tratar de coisas que não são relevantes, você não faça OKR, não desperdice seu tempo, faça outra coisa. E por fim, geralmente não sofre mutação ao longo do ciclo. Eu coloco geralmente. Pode ser que precise? Pode. Se precisar, você vai mudar? Vai. Existem pessoas que dão treinamento de OKR que cometem o erro, o equívoco completo de falar que não pode mudar? Existe. Existe gente ensinando, falando que não pode mudar, mas pode. Lembra que o OKR ele vem de uma mentalidade que é fazer adaptações, promover adaptação. Lembra da história da agilidade, certo? E um dos princípios lá do manifesto é esse. Mesmo que as alterações no software elas sejam tardias, faça. Mesmo que as alterações no objetivo sejam tardias, faça. Entende? Porque é preciso. É lógico que você não pode mudar torto e direito. Você não pode fazer, eu quero mudar. Acordei de manhã e decidi que eu quero mudar o meu objetivo. Você pode fazer isso? Não. Você pode fazer isso por uma coisa minúscula? Não. Mas se for algo relevante, o suficiente para que você mude um objetivo, você muda. Mas isso é extremamente incomum, por isso que eu coloco, geralmente não sofre mutação. Para que a gente feche aqui as nossas características e essa primeira parte de objetivo, gostaria de te dizer que uma quantidade interessante para objetivos dentro de um ciclo, dentro de um time, é de 1 a 3. Tá? Mais do que 3 fica muito. E, menos do que 1 não tem nem como, né? Mas 1 também às vezes é pouco, mas é uma quantidade aceitável. De 1 a 3 é uma quantidade legal, certo? Vamos para dicas agora. Legal? Evite o status quo. O que isso significa? Se for para você fazer OKRs, a recomendação é que você não coloque coisas do tipo, vamos manter tal desempenho. Cara, se você faz OKR, se você quer implantar algo novo na sua empresa, você vai fazer essa implantação, essa implementação para continuar fazendo o que você já fazia, para continuar atingindo os mesmos resultados. Então, a não ser que o seu negócio ele seja muito específico a ponto de manter um determinado resultado seja muito importante, não coloque isso. Evite o status quo. Tente levar a sua empresa para frente, atingindo patamares que ela nunca atingiu. Legal? Avançando, use perguntas esclarecedoras. Essa é uma mensagem para você, meu querido, minha querida. Com muita paciência eu te digo, na hora de você definir os seus objetivos com o seu time, você que está sendo treinado aqui de uma maneira profissional, lembra que o nome do treinamento é OKRPP, né? Praticante profissional de OKR. Então você tem que ter uma pegada profissional. Você não pode chegar numa implementação e você querer tacar objetivos no seu time. Não faça isso. Permita com que o seu time chegue em boas respostas. Então, para isso, você tem que ter a habilidade de facilitação. Você precisa usar perguntas esclarecedoras para que as pessoas cheguem em boas respostas. Ao invés de você sair dizendo que tem que entrar como objetivo, faça perguntas com que as pessoas entendam o caminho que você quer, sem o que você precisa dizer. Tá bom? Vamos lá. Use uma linguagem positiva. Isso é um recado básico. Ao invés de você dizer que você quer, por exemplo, um exemplo tosco, tá? Mas que serve para a gente entender. Ao invés de você dizer que você quer diminuir a quantidade de erro no código, você pode aumentar a quantidade de acerto. Você pode aumentar a qualidade do seu código. Entende? Ao invés de você diminuir a péssima experiência do cliente, você faz com que o seu cliente tenha uma experiência melhor. Então, é usar uma linguagem positiva. Eu sei que os exemplos eles não são tão refinados e nem precisam, porque é só uma dica, mas você pode pegar esses ensinamentos de linguagem positiva e aplicar na construção dos seus objetivos. Comece com um verbo. Isso é uma dica mais de escrita, né? Ali na hora de você escrever, sempre comece o seu objetivo com um verbo, é algo mais básico, não tem nem muito o que explicar. Exponha as regras. Ou seja, isso é um erro muito comum, que já aconteceu comigo,
quando eu era só um praticante de OKR alguns anos atrás. Que já aconteceu eu vendo times implementar, eu vendo colegas implementar, eu vendo pessoas que eram parceiros de trabalho praticarem OKR nos seus times, que é o seguinte: na hora de você construir objetivos e resultado-chave também, você pode usar um macete. Que macete é esse? Expor as regras. Ou seja, você acha que todas as pessoas, ou que você, vai lembrar exatamente quais são as características e dicas que um objetivo tem que ter? Não vai. Você acha que você vai lembrar todas as características que um key result tem que ter? Você não vai. E vai chegar na hora, ninguém vai saber o que fazer. E você também não vai saber. E aí você vai ter que abrir o PDF, abrir a nossa plataforma, entrar no meu vídeo, entrar no minuto 10 aqui de aula para poder achar. E você não vai fazer isso. Então, na hora que você estiver definindo, seja num quadro, seja numa planilha, cara, seja independente, num papel de folha 4, independente, coloque as regras lá para todo mundo visualizar. Não só para quem tem muito conhecimento, mas também para quem tem pouco conhecimento. Tá todo mundo alinhado de que um objetivo precisa ser qualitativo, para que fulano, beltrano, não coloque número ali, porque não é para ter. Só que ele precisa saber também, tá certo? É óbvio que é interessante que todo mundo na organização receba um treinamento. Então, se você está tentando implementar, indique esse treinamento para outras pessoas, tá? Para que elas também tenham esse conhecimento. Mas a gente sabe que não é a realidade de todas as organizações e nem de todas as pessoas. Às vezes fulano só não quer fazer. Mas para que fulano não atrapalhe a sua definição, exponha as regras para ele, tá bom? É uma dica valiosa que vai evitar com que vocês se estressem muito, como eu já estressei em outras definições, tá bom? Reflita sobre os problemas. Essa é uma dica muito importante também, porque não adianta, cara, se você for para uma definição de OKR a cada 3 meses, a cada 6 meses, e você no dia a dia não fala sobre os seus problemas com o seu time, vai chegar na hora, a galera vai viajar. A galera vai achar que vocês estão no bem bom, que vocês estão na Disney. E não é essa a realidade da empresa. A empresa tem problemas. A empresa precisa aproveitar determinadas oportunidades. Então, vocês precisam manter essa comunicação aflorada com o time, tá bom? Então, toda semana, se você puder, aborda os problemas que vocês estão passando com o seu time. Esclareça sobre as oportunidades. Então, dê informação para que as pessoas elas não se comportem como ignorantes na hora de definir um ciclo OKR, tá? Não adianta você querer não ensinar as pessoas e querer que o ciclo ele saia bom, não vai sair. Fale sobre os seus problemas constantemente com o time, que a definição tende a ser mais inteligente, porque os seus colaboradores também estarão mais inteligentes. Tá certo? Vamos para uma próxima dica. Use uma linguagem simples. Nada de rebuscado, nada de muitas palavras, tá? Linguagem simples. Simples. Qualquer pessoa de qualquer lugar da organização tem que entender o seu objetivo. Tá bom? E uma outra dica é descreva os objetivos em mais detalhes. Ou seja, não é nada contraditório, tá? Da dica anterior para essa, já vou explicar. Mas é o seguinte, às vezes, numa frase só, numa curta frase, para que a gente mantenha conciso, você não consegue explicar tudo, não consegue explicar a importância daquele objetivo, as nuances dele, tal, tal, tal. Então pode ser que seja uma prática boa para a sua empresa, para o seu contexto, que você descreva o objetivo num rodapé. Diga por que ele é importante naquele rodapé, tá bom? Tenta explicar ele um pouquinho mais, descrever, para que todo mundo possa entender em mais detalhes, se assim desejar. Não quer dizer que por você descrever depois, no rodapé, você vai fazer cagada no seu objetivo. Esse não é a recomendação que eu estou tentando passar, tá? Descreva de início bem. Faça uma declaração concisa, simples, que todos consigam entender. Mas ainda assim, faça uma descrição mais detalhada depois. Essa é a recomendação, não confunda. Vamos lá, avançando para Key Results. Key Results, segundo o nosso livro de referência, uma declaração quantitativa que mede a realização de um determinado objetivo. Então, principal palavrinha, quantitativa. Mas existem outras características desse Key Result que a gente pode extrair e eu coloco mais abaixo. Vamos lá. Quantitativos a gente já falou. Agressivos, mais alcançáveis. Você precisa colocar um número que seja desafiador para o seu time, mas que ao mesmo tempo ele tenha a mínima capacidade de alcançar. Você não pode também achar que está no mundo mágico e só porque você colocou vai ser atingido. Isso não é verdade, tá bom? Eles precisam ser específicos. Nada de colocar coisas gerais que podem ser interpretadas de várias outras formas. Tenta colocar muito específico para você eliminar a ambiguidade. Tá? Fazer com que as pessoas entendam de uma maneira só. Então, coloca bem específico. É muito importante que ele seja co-criado pelo time. O objetivo também, mas em toda medida, o KR mais ainda, tá? Que eles sejam co-criados pelo time. O time participa da criação daquilo ali.
Mais para frente a gente vai falar como se cria um OKR. Não se preocupa, por enquanto vamos seguindo comigo, tá? Não se apressa não, vamos comigo. Baseados em progressos. Por quê? Cara, eu sei que em alguns casos é difícil, porque eu pratico OKRs, a gente pratica OKRs na Wiki, e eu já pratiquei em outras empresas também, implementando e vivenciando. E eu sei que é difícil em alguns casos fazer com que os OKRs eles sejam efetivamente baseados em progresso. Eu já vou explicar o que é isso. Mas é o seguinte, cara, se você coloca... eu vou dar um exemplo de um KR ruim para exemplificar o que eu estou falando. Se você coloca assim, olha, concluir a realização de um evento. Esse é o seu key result, tá bom? Um evento, percebe que ele vai do 0 a 1 de maneira não progressiva. Ele vai do 0 a 1 imediato. Você concluiu, foi 100. Ele ainda não foi concluído, tá 0. Não existe 25%, 50%, 75%. Se você está medindo certo, você está no 0 e depois você está no 100. Não existe um progresso intermediário, não existe meio evento criado, não existe meio evento concluído. Ele foi concluído, ele não foi concluído, tá bom? Isso vale para várias outras coisas. Só que o ideal é que o seu KR não seja assim. É que você consiga criar de tal maneira que você consiga avaliar se ele está em 25, se ele está em 30, se ele está em 50, 75, 90, 95 e 100 depois. Ou que ele ultrapasse o valor de 100. 105, 115, 120, 150, assim por diante. Tá? Então é preciso que você monte de uma maneira que ele seja baseado em progresso. Por que isso é importante? Vamos pensar, não acredita no que eu estou falando não, me questiona. Me questiona, não acredita no que eu estou falando. Vamos lá. Por que é importante ele ser baseado em progresso? Porque de tempos em tempos, você vai estar se reunindo com o seu time para revisar o progresso que vocês estão atingindo com os OKRs, que vocês selecionaram no início do ciclo, certo? Cara, se você está o tempo inteiro se reunindo e o tempo inteiro está 0, fica pouco palpável. Ou se você está o tempo inteiro se reunindo e o negócio já foi para 100, fica pouco palpável. Então, é interessante de que exista um progresso para que o seu time ele vá evoluindo ao longo do tempo e que os OKRs progridam ao longo do tempo, entende? Então, monta de uma forma diferente. Eu sei que em alguns casos não vai dar, mas segura essa recomendação, guarda ela no fundo do seu coração e tenta utilizar, tá bom? Vamos lá. Alinhados vertical e horizontalmente. Você não pode pegar os seus KRs dentro de uma organização e esconder. Aqui, tá comigo, tá comigo. E vocês não compartilham com ninguém, não alinham com ninguém. Vocês precisam alinhar tanto verticalmente, de baixo para cima, de cima para baixo, quanto horizontalmente, para garantir que os esforços dos times eles serão concatenados para produzir algo de valor para a organização, tá bom? Não vacila com essa. Seguindo, direcionadores de bom comportamento. Isso talvez fique mais claro mais para frente, quando a gente for analisar alguns OKRs aqui, ainda nesse módulo, tá? Dentro de alguns exemplos que eu trouxe. Mas, deixa eu já dar uma palhinha do que isso significa. Existem alguns KRs que têm efeito perverso, tá bom? E você tem que ficar de olho nesse efeito perverso. Se eu falo assim para você, cara, você precisa investir em qualidade. E eu fico martelando, não, o principal resultado é qualidade, eu coloco um KR de qualidade. Geralmente, quando se preza mais pela qualidade, as equipes tendem a levar um pouco mais de tempo para fazer. Então pode ser que o seu KR ele tenha um efeito perverso de fazer com que você fique mais lento, se você está prezando por mais qualidade. Esse é um exemplo talvez até mais geral, né? Mas existem KRs que por si só eles podem promover efeitos adversos dentro da organização. E a gente vai tratar para isso mais para frente, mas por enquanto fica com isso no seu radar, tá? De que você precisa ter cuidado com o efeito indesejável que o seu KR pode proporcionar. Fica com isso na cabeça. Mutáveis ao longo do ciclo. Eles podem mudar, pessoal. Por favor, não caiam nessa falácia de que outras pessoas ficam falando aí internet afora, de que KR não pode mudar ao longo do ciclo sob a justificativa da gestão do conhecimento. Não, pelo amor de Deus, o KR pode mudar no meio. E deve, caso exista necessidade. E quais são as mudanças que podem acontecer? Cara, você pode remover um KR no meio do ciclo. Você pode acrescentar um KR no meio do ciclo. Você pode aumentar o valor de uma meta, né, de um key result. Você pode diminuir esse valor, você pode simplesmente manter, não fazer essa alteração. Só que a partir do surgimento da necessidade de alteração, você altera. Mas perceba, eu não estou falando para você alterar quando e no momento que você quiser, sob a justificativa que você quiser. É quando existir uma necessidade. E não é uma autarquia.
Não é um regime autoritário em que você vai chegar e falar assim, vamos alterar e acabou. Não, você vai levar isso para o seu time discute, e a partir daí vocês decidem se faz sentido alterar ou não. Por isso que é muito interessante que todo mundo tenha esse conhecimento que vocês estão tendo, tá? Por fim, gerador de valor. Você não pode colocar uma atividade qualquer ali, ou qualquer atividade, ou sair colocando um case result que não faça nenhum sentido para sua organização. Ele precisa produzir valor para o negócio, tá bom? Legal. Vamos avançando, vamos para as dicas em relação a Key Results, tá? Você ajeita na cadeira, eu sei que o vídeo é longo, dá uma pausa, bebe uma água e volta. Dicas. Chave, não tudo. Cara, essa dica, mais óbvia que ela não tem. Chave tá no nome. Key Result, Key de chave. Ou seja, ele não pode ser qualquer coisa, ele precisa ser relevante, ele precisa ser algo chave para o negócio. Resultados e não tarefas, também tá no nome. Também está no nome. E, embora esteja no nome, muitas pessoas, eu diria que todas elas já cometeram esse erro um dia, inclusive eu, colocar atividade nos seus key results. E não é para acontecer, pessoal. É resultado-chave. Atividade é uma outra coisa, tá bom? Uma outra coisa. Use uma linguagem positiva. É a mesma dica que eu dei lá em objetivos, tá? Ao invés de falar sobre diminuir, fale sobre aumentar. Ao invés de falar sobre diminuir o péssimo desempenho, fale em aumentar o desempenho. Assim por diante, tá? Vários outros exemplos. Mantenha simples e claro. Deixe uma linguagem simples também, claro para todo mundo. Faça com que o seu cálculo, bem importante, faça com que o seu cálculo ele não seja muito confuso. Para que você calcular aquela meta, você não precisa fazer uma integral, uma derivada, de nada. Cálculos simples, tá bom? Vamos seguindo. Esteja aberto a todas as possibilidades. Eu sei que você, enquanto pessoa com bastante conhecimento no framework, depois desse treinamento, é claro, você vai ter muita ideia na sua cabeça. Sua cabeça vai virar uma panela borbulhando de ideias, tá bom? Só que você precisa ser aberto a todas as possibilidades, não só aquilo que você pensou. Então, quando você for para uma definição, vá com a mente aberta, vá disposto a escutar outras pessoas, tá? Porque a partir da colaboração surgem coisas que a gente nem espera, que às vezes são muito melhores do que a gente pensou, tá? Então, vá com a mente aberta, é a dica. Garanta que exista um owner. A gente vai falar sobre isso em mais detalhes, tá? Mas é importante que exista alguém que seja dono daquele KR. Se essa pessoa que é dona daquele KR vai ser dona de vários outros, é uma outra história. Mas é fato que um KR precisa de um dono, alguém que consiga coordenar o seu atingimento. Percebe? Não é alguém que vai, não é a única pessoa que vai executar as atividades que vão aumentar aquele resultado-chave. Mas é alguém que coordena aquilo ali, é alguém que organiza, tá bom? Que promove a organização. Legal. Por último, eu gostaria de te passar a seguinte mensagem. Vamos falar sobre iniciativas também. Eu sei que OKR não é OKRI, né? OKR quer dizer, objetivos, key results e iniciativas. Mas as iniciativas são algo muito importante, que fomentam o atingimento ali dos nossos key results, tá? Então elas são um conjunto de atividades que impulsionam os nossos KRs. E elas têm algumas características. Elas impactam pelo menos um key result. Elas são completamente mutáveis, tá? Percebe que o objetivo ele é pouco mutável. O KR ele não é tão mutável assim, mas ele pode mudar, tá? Com mais frequência. E as atividades elas mudam o tempo inteiro. De tempos em tempos você está ali aprimorando o que você está fazendo, modificando a atividade para aumentar a resposta que você está tendo no seu key result, tá? Então elas são bem mutáveis. É interessante ter um dono dessa atividade também, para que ela não fique ali no colo de todo mundo e ao mesmo tempo no colo de ninguém. Então vamos tentar estabelecer um pouco mais de organização em torno disso, tá? Delimitadas por um prazo, é importante para que você tenha uma maior cadência ali, uma maior intensidade dentro do seu framework, dentro da sua prática de OKR. Fazer com que as pessoas realmente façam aquelas iniciativas para promover os resultados que a gente quer. E acompanhadas continuamente. Então, de tempos em tempos, quando a gente se reúne para falar sobre resultados-chave, para falar sobre objetivos, a gente também fala sobre iniciativas. E o sistema, pessoal, o pequeno sistema OKR que a gente tem, né? Porque a gente já falou daquele grandão, que é aquele bolo de casamento. A gente tem aqui objetivo, um KR, 2, 3 KRs e um pool de iniciativas, tá bom? Um pool de iniciativas, ou seja, um conjunto de iniciativas que você precisa fazer para que você promova o atingimento desses KRs, certo? Pessoal, o vídeo foi grande. Bastante aprendizado aqui, esse talvez até agora tenha sido um vídeo mais intenso, que você recebe mais informação, o vídeo está com quase 25 minutos. Eu te peço paciência, se não entendeu, reveja essa aula algumas vezes, anota bastante, faça observações, tá? Estude muito. E, caso ainda assim tenha dúvidas,
vai lá nos comentários, conversa com a gente que a gente te responde, colabora no comentário dos seus colegas também e não esqueça de deixar o feedback, seja ele positivo ou negativo. Até a próxima aula, um forte abraço, pessoal!